Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciamos mais um episódio do A Palavra é Tua podcast. E hoje nós vamos falar de um tema importante relacionado à assistência de enfermagem especializada voltada para o atendimento pré-hospitalar, urgência e emergência e especificamente nós vamos falar de uma emergência neurológica, o AVC isquêmico. No ano de 2020, dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde mostrou 99.010 mortes por AVC no Brasil. O AVC está entre as principais causas de morte em nosso país. Dados do Global Burden of Disease Study em 2019 sobre a distribuição dos tipos de AVC mostra que a maioria, 62,4% dos pacientes apresentaram AVC isquêmico. De acordo com esse mesmo estudo, os 5 principais fatores relacionados a perdas de dia são a hipertensão arterial, o índice de massa corporal elevado, a glicemia elevada, a poluição do ar e o tabagismo. Para falar conosco sobre essa temática tão importante, apresento a enfermeira Priscila Masqueto Vieira de Almeida. A Priscila é enfermeira e é coordenadora geral do SAMU 192 regional da cidade de Botucatu, em São Paulo. A Priscila também é mestre e doutora na área do atendimento pré-hospitalar, sendo que o doutorado dela tem foco no AVC. A Priscila também é mãe da dog Costelinha. Priscila, muito obrigada por aceitar o convite de conversar conosco sobre essa temática tão importante para os profissionais da saúde, contribuindo para a reflexão, aprendizagem para salvar vidas. Queria trazer mais um dado. Segundo o portal da transparência dos cartórios de registro civil do Brasil, do mês de julho de 2022, o AVC matou 8.758 brasileiros, o equivalente a 11 óbitos por hora. Priscila, para iniciar a nossa conversa, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional e na assistência pré-hospitalar, e também a sua experiência no atendimento a pessoas com AVC isquêmico. A palavra é tua, Priscila. Olá, Letícia, olá a todos, muito obrigada pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o AVC, que infelizmente é uma doença que mata muitas pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo. E além disso, né, além de causar óbito, também causa muitas sequelas para a nossa população. Bem, em relação à minha trajetória profissional, eu me formei em 2010, comecei minha atuação trabalhando numa unidade de terapia intensiva neonatal, bem diferente da área que eu atuo hoje, porém foi um local que eu aprendi muito, foi muito válido, muito valioso para a minha formação. E logo em seguida eu comecei a atuar no SAMU, em 2011. Então, esse ano, nós temos aí 12 anos de atuação no SAMU de Botucatu. Quando eu iniciei as atividades, o serviço ele não existia no nosso município, na nossa região, então foi um serviço que foi implantado. E o legal é que nessa mesma época de implantação do SAMU, aqui na nossa região, também foi implantada uma unidade de AVC, aqui na faculdade, né? Na Unesp, a Faculdade das Clínicas, aqui de Botucatu. Então, foram serviços que foram crescendo e se desenvolvendo em conjunto, praticamente, né? A gente tem essa interação desde então, esses 12 anos. Então, como a Letícia disse, fiz meu mestrado, meu doutorado na área do atendimento pré-hospitalar. Hoje eu sou membro da ABNeuro, que é a Associação de Enfermagem, Neurologia e Neurocirurgia, e também sou preceptora da residência de cuidados críticos aqui da Unesp de Enfermagem, onde nós recebemos os alunos do SAMU, também participo dessa parte da formação. Priscila, que bacana! Então você está desde o momento, né, da implantação do SAMU, teve a oportunidade de participar de todos esses processos e também dessa unidade de atendimento ao paciente com AVC. Que bacana, viu? Muito bom, parabéns, viu, pelo seu trabalho que você vem realizando. E eu queria já
que você comentasse um pouquinho sobre a linha de cuidados com AVC. Você poderia falar um pouquinho da importância e de como tem sido implementada pelos profissionais no APH, no atendimento pré-hospitalar? Sim, eu acho que é importante a gente entender o que é a linha de cuidado do AVC, né? Como que ela foi constituída. Então, vamos parar para pensar um pouquinho no SUS. O SUS ele surge no final da década de 80, início da década de 90. As políticas voltadas para a área de emergência, elas surgem ali no comecinho da década de 2000. Então, a primeira portaria que nós temos relacionada à urgência e emergência é a portaria 2048, a famosa portaria para quem trabalha na urgência, que foi publicada em 2002, e aí, a partir dela, nós tivemos o surgimento de outras políticas de saúde. Então, a Política Nacional de Urgência e Emergência, ela surge em 2003, juntamente com o SAMU. E a partir dessa formação, dessa estruturação, alguns anos depois, em 2010, nós tivemos uma mudança nas políticas de saúde. A principal mudança é a instituição das redes de atenção à urgência. Em 2011, nós temos a instituição da rede de atenção às urgências e emergências no país, e aí sim nós temos, então, a estruturação dessa linha de cuidado do AVC. As políticas de saúde, elas são organizadas a partir do cenário de morbimortalidade da população, e naquele momento nós tínhamos o quê? As principais causas de mortalidade, as principais doenças que levavam a população não só à morte, mas também ao adoecimento, eram o AVC, o infarto e o trauma. Então, essas foram as linhas prioritárias dessa rede de atenção às urgências, tá? E falando um pouquinho da... Excelente esse contexto que você trouxe, viu? Bom, em 2011 nós tivemos, então, a implantação, né, a divulgação da portaria da rede de atenção às urgências e emergência no âmbito nacional, e no ano seguinte, em 2012, nós tivemos a publicação da linha de cuidado do AVC. E o que essa linha trouxe, né? O que essa linha de cuidado de AVC traz para nós como benefícios? Ela aprovou o tratamento trombolítico, que é o principal tratamento para o AVC, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo todo, e também trouxe critérios para habilitação de estabelecimentos pré-hospitalares como centros de atendimento de AVC, que são as unidades de AVC. Então, esses critérios, eles traziam uma organização, trouxeram, né, uma organização, critérios organizacionais, mas também trouxeram incentivos financeiros. E a partir daí nós começamos a ter um aumento, né, uma melhora da qualidade da assistência para esses pacientes. Excelente, excelente. Nossa, você fez um resumo bacana, né, de como surgiu essas linhas de cuidado e a importância dessa linha de cuidado, inclusive, né, do tratamento trombolítico, que é um diferencial na vida desses pacientes, né, para o desfecho, né, para ter um desfecho adequado para esses pacientes. Gostaria que você falasse um pouquinho, então, né, voltado já, né, para o paciente, né, com suspeita de AVC, como é feita a avaliação do paciente e o manejo inicial, e quais os principais pontos de atenção para o profissional de enfermagem. Perfeito. Bom, acho que a primeira coisa é a gente lembrar e desmistificar um pouquinho essa questão de associar AVC com paciente idoso, né? Claro que o AVC ele acontece em uma proporção maior, estatisticamente ele acontece mais em idosos, mas ele também pode acontecer em jovens. Nós estamos vendo nos últimos anos um aumento de casos de acidente vascular cerebral numa faixa etária menor. Então, esse é um ponto importante que eu queria trazer assim, para o podcast, até para a gente poder olhar para os pacientes com outro olhar. Bom, a segunda coisa, acho que é pensar que o AVC, lembrar, né, que o AVC ele é uma doença de início súbito. Então, o paciente está bem, ele está conversando, desenvolvendo as suas atividades rotineiras. E aí, subitamente, ele apresenta algum déficit neurológico, que geralmente é o déficit focal, né? Então, ele tem aí a perda de força motora, principalmente unilateral, ele apresenta assimetria facial, alterações na fala, ele pode ter alteração de visão, tonturas, vertigens. Então, são sintomas neurológicos mesmo, tá?
É Sim. claro que há uma gama de sintomas que esse paciente ele pode apresentar, mas os mais comuns, né? Os mais comuns que são relacionados aí ao AVC isquêmico é a perda de força motora unilateral, a assimetria facial e as alterações na fala. Então, o profissional e a população sabendo identificar esses sintomas, a gente já consegue proporcionar o tratamento para o maior número de pessoas possível. Ai, excelente, Priscila. E a gente tem visto, né, muitos vídeos interessantes para orientação, né, da população, em geral, para conseguir identificar esses sintomas característicos que você acabou de trazer para a gente, né? E também dentro do atendimento pré-hospitalar, a gente tem duas características da avaliação primária e secundária. Poderia falar um pouco sobre isso, o que significa e o que é feito em cada uma dessas avaliações? Sim, posso sim. Então, a avaliação primária, na verdade, nós chamamos de avaliação, mas é uma avaliação e é uma conduta ao mesmo tempo, né? É Sim. o famoso ABCDE, que tem como objetivo ali, de uma maneira muito rápida, estabilizar esse paciente e evitar com que ele tenha agravos decorrentes a algumas situações que podem levar, por exemplo, o paciente à morte. Um exemplo clássico é a obstrução de vias aéreas. A própria estabilização da coluna cervical desse paciente já proporciona uma liberação dessa via aérea, o paciente respira melhor, ventila melhor, e aí ele começa a ter uma melhora ali dos seus sinais vitais, uma melhora do seu quadro. Então, o objetivo principal é esse, evitar situações que levem o paciente à morte. Só para falar rapidinho, o A significa abertura de vias aéreas, o B, a parte da ventilação, né? O C, a circulação, o D é uma avaliação neurológica e o E, exposição da vítima. Tudo isso é muito rápido, né? A gente costuma sistematizar, mas no atendimento, assim, é muito rápido, questões de segundos, a gente consegue fazer esse ABCDE, que é muito importante para o paciente. Então, a gente nunca pode esquecer, né? Às vezes, a gente chega focado em algo, aquela visão de cone que a gente fala, né? Eu Sim. foco em alguma coisa e esqueço de fazer essa estabilização, que é muito importante. Então, essa é a avaliação primária. E após essa etapa da avaliação primária, nós temos então a avaliação secundária, que aí sim ela envolve uma sistematização, uma investigação mais minuciosa desse paciente, né? Existem alguns mnemônicos que nós podemos utilizar. No atendimento pré-hospitalar é muito famoso o mnemônico SAMPLA, né? Então, S para avaliação de sinais e sintomas, A de alergias, M de medicamentos em uso do paciente, P para passado médico, L para líquidos ingeridos e A de ambiente. Então, se eu seguir esse mnemônico, eu vou conseguir coletar as informações principais e importantes naquele momento. Lembrando que o atendimento pré-hospitalar é muito rápido, né? Ele não deve se prolongar. Então, o objetivo é eu tratar o paciente na cena, identificar situações que possam levar ele à morte, né? Fazer esse tratamento e encaminhar rápido, porém com qualidade, para um serviço de referência hospitalar. Ah, excelente, Priscila. Adorei essas siglas. Acho que no momento da emergência isso ajuda bastante, né, a ser bastante objetivo, né? Muito bacana, viu? E geralmente, Priscila, quando tem uma suspeita de AVC, a equipe que é encaminhada para o atendimento é a de suporte básico ou de suporte avançado? E gostaria também que você comentasse qual a conduta, né, da enfermeira e do enfermeiro nesse momento. E também em que momento é recomendada a aplicação da escala de Cincinnati e da escala de Glasgow. Ah, é perfeito. Essa pergunta é muito interessante e é algo que nós, né, equipe de enfermagem, temos discutido muito ultimamente. Então, idealmente, os AVCs eles deveriam ser atendidos pelas unidades de suporte avançado, né? Se o médico, o enfermeiro, a sistematização e avaliação do paciente, ela é mais adequada quando eu comparo com as unidades de suporte básico, que são tripuladas por um técnico de enfermagem e um condutor. Porém, o que a gente precisa pensar, né? O país, ele ainda enfrenta, o Brasil ele ainda enfrenta
dificuldades na implantação do SAMU. Então, hoje, Letícia, mais de 80% das unidades terrestres móveis do SAMU são unidades de suporte básico. Então, nós não temos uma ampla disponibilidade de suporte avançado no país. Sim. E aí existem algumas coisas que nós precisamos pensar, como, por exemplo, as competências profissionais dos profissionais de suporte avançado e de suporte básico. Então, no suporte avançado, nós temos o enfermeiro, que é o profissional capacitado, por exemplo, para fazer o exame físico. O exame físico é uma etapa ali do processo de enfermagem privativa do enfermeiro, que não cabe ao técnico de enfermagem, porque não está dentro do rol de competências profissionais dessa categoria profissional. Sim. E aí, fica o questionamento, né? Como que nós vamos avaliar bem o paciente, atender bem o paciente com AVC que nós precisamos diagnosticar rapidamente, reconhecer o maior número de casos possíveis, sem o exame físico, né? Então, são reflexões que nós fazemos não só para o AVC, mas para os outros atendimentos. Vou deixar como dica aqui, eu trago como dica, né? Uma das alternativas é a aplicação de escalas padronizadas. Então, por exemplo, nós temos a escala de Cincinnati, a que você comentou, que é uma escala amplamente utilizada para identificação de sinais de AVC, não só por profissionais, mas também divulgada entre a população, entre pessoas leigas, para pessoas leigas, né? Então, uma escala com uma alta sensibilidade que vai permitir aí o reconhecimento dos sinais e sintomas de AVC. Vou falar um pouquinho da escala, porque eu vejo que ela é muito importante e é uma ferramenta assim, essencial para quem trabalha nessa área. Então, a escala ela consiste em 3 itens. Lembra que eu te disse que nós temos alguns sinais e sintomas que são mais frequentes? Sim. São exatamente esses sinais e sintomas. A escala consiste na avaliação da simetria facial, a força motora de membros superiores e alterações da fala. Então, o que a gente faz? A gente primeiro pede para o paciente sorrir, né? Eu vou avaliar a simetria facial. Inclusive, até lembrei agora, existe outro mnemônico para essa escala, que foi adaptado no Brasil. É o mnemônico SAMU. Olha que interessante. Lembrou de AVC, lembrou de SAMU. E aí, é muito legal, porque o S é de sorrir, peço para o paciente sorrir. Se ele tiver a simetria facial, nós conseguimos identificar. A de abrace, eu peço para o paciente levantar os braços, como se ele fosse abraçar mesmo. E aí eu consigo ver se o braço, se o paciente consegue manter o braço ou se um dos braços apresenta essa diminuição de força. O M é de música, a gente pede o paciente falar uma frase ou cantar uma música para a gente observar as alterações da fala. E completando o de urgente, porque se eu tiver alteração em qualquer um desses sintomas, eu preciso acionar o SAMU mnemônico que nós falamos, o SAMU 192 urgente. Então fica fácil da gente lembrar, né? As iniciais do SAMU, eu consigo fazer essa avaliação do paciente. Então, é uma escala, assim, fantástica, com uma alta sensibilidade, que permite, sim, a utilização tanto para a enfermagem, para enfermeiros, técnicos de enfermagem, quanto também para a população leiga. E, por fim, falando da escala de coma de Glasgow, que você tinha me perguntado, ela faz parte da avaliação inicial. Então, lembrar na letra D, na parte neurológica, é nesse momento que nós aplicamos a escala de coma de Glasgow. Excelente, Priscila. Adorei essa conexão com o mnemônio SAMU e realmente fica muito mais simples, né? Você não esquece, não é, menina? Então, muito bacana. E a forma que você trouxe, muito simples e didática também, acho que qualquer pessoa consegue fazer essa avaliação, né? Tão importante nesse momento que o paciente está apresentando alterações, né? Muito bacana. E também tem alguns cuidados, Priscila, específicos com relação ao tratamento farmacológico aos pacientes, né, com suspeita de AVC. Poderia comentar um pouco sobre essa questão, por favor? Isso é muito importante, né? Lembra que eu disse que o atendimento pré-hospitalar ele deve ser rápido, e permitir a estabilização do paciente e o encaminhamento para uma unidade de referência adequada, né? Em relação ao AVC, as intervenções realizadas pela equipe do atendimento pré-hospitalar, elas são as mínimas possíveis, né? Nesse caso, a prioridade é tempo, né? Atender rápido o paciente, tempo e encaminhamento adequado. Também não adianta eu levar esse paciente
para um local onde ele não vai ter acesso à tomografia, acesso ao tratamento adequado, né? Então, as pactuações, elas devem existir no sentido também de eu não atrasar o fluxo desse paciente. Mas o uso de medicamentos, ele é muito restrito, né? Por exemplo, o uso de medicamentos para hipertensão, né? Nós optamos por fazer nós optamos por fazer o controle da pressão arterial no atendimento intra-hospitalar. Porque no atendimento intra-hospitalar, nós não temos medicamentos injetáveis, geralmente são medicamentos via oral, e aí essa queda da pressão, ela não é tão controlada. E para o paciente de AVC, a queda da pressão, ela é muito ruim, né? Então, a opção geralmente é fazer toda a parte de medicação no ambiente intra-hospitalar. Ah, entendi. Ok. E como se dá, Priscila, a decisão, né, para o encaminhamento do paciente para a unidade hospitalar, junto com a equipe de regulação, né? Como que vocês tomam essa decisão? Legal. Na verdade, as pessoas olham para o SAMU e pensam, o SAMU é ambulância, né? Isso fica muito Isso. preso na nossa mente, SAMU, ambulância, SAMU, ambulância. Mas, na verdade, eu digo que, assim, o coração do SAMU, ele é a central de regulação, que é Isso. onde os chamados de urgência, eles são recebidos, e aonde existe um médico que, primeiro, vai fazer a pré-identificação ali daquele potencial caso de AVC, o encaminhamento de um recurso adequado, então, de uma equipe para fazer a avaliação desse paciente, e depois é ele quem define também o transporte. Então, ele faz essa primeira detecção, né, da primeira ligação solicitante, ele encaminha essas equipes vão chegar, vão fazer uma avaliação primária desse paciente, uma avaliação secundária, eles irão aplicar escalas, como a escala de AVC, e aí eles entram em contato via telefone com o médico regulador e discutem esse caso. Então, a partir do momento da confirmação dessa suspeita de AVC, o médico regulador, ele opta, né, por encaminhar esse paciente para um local onde tenha o tratamento disponível. Então, sempre quem opta pelo transporte, quem decide para onde esse paciente vai ser encaminhado, é sempre esse médico regulador, porque ele que faz, a gente fala assim, a gestão das urgências, né? Ele que consegue entender, ter uma visão macro, de todos os hospitais, as portas de emergência que estão disponíveis, se tem leito, se não tem leito, se está sobrecarregado ou não, é ele que faz essa pactuação. E uma outra coisa que é muito legal, que eu penso assim, que uma das coisas mais legais no atendimento de AVC, é que esse médico ele faz a pré-notificação do hospital. Então, a equipe, depois que discutiu o caso, passou o caso para o médico, enquanto eles estão ali terminando os cuidados com esse paciente, se deslocando até o hospital, o médico ele faz contato via telefone, avisa os médicos, né, os neurologistas desse potencial caso de AVC, e aí já aciona o código AVC. Então, os médicos já avisam a tomografia, já descem na porta do pronto-socorro, e quando o SAMU chega, geralmente os médicos estão esperando o paciente, e o paciente é realmente uma prioridade. Isso é fantástico, isso é muito legal. Muito bacana, e, realmente. E aí, a escolha da instituição precisa ter a especialidade, né, de atendimento em neurologia, tem que ter a tomografia, tem alguma característica para ele tomar a decisão? Geralmente, esses casos são encaminhados para as unidades de AVC. Então, cada região, ali, cada micro-região, ela possui as pactuações e as grades de referência para encaminhamento de cada paciente. Então, nós sabemos que cada hospital costuma receber um tipo de especialidade, vamos dizer assim. No AVC é a mesma coisa, tá? Então, o médico, ele tem essas ferramentas, ele tem essa lista, né, essa grade de referência, e ele decide pelo encaminhamento sempre para esse hospital que tem a unidade de AVC, pensando no que eu vou oferecer para esse paciente. A tomografia, o diagnóstico e o tratamento, né? Tratamento trombolítico ou demais tratamentos que possam existir em cada região. Ah, excelente. Então, é uma unidade de referência, vamos dizer assim, né? Sim. E um aspecto super importante também é o momento do início dos sintomas, né, Priscila? E você pode nos explicar como é definido esse momento, por favor? Esse é uma das informações mais importantes que nós precisamos coletar. E também uma das mais difíceis,
Porque nem sempre as pessoas e os familiares conseguem nos dizer exatamente quando que foi o momento do início dos sintomas, né, do AVC. Como eu disse, o AVC é uma doença de início súbito, e o tratamento do AVC, ele é tempo dependente. Então, a trombólise, que é o tratamento aí amplamente disponibilizado no país, ela pode ser administrada em até 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, se eu estou aqui falando com você, né, e apresento os sinais de AVC, a partir de agora eu tenho 4 horas até 4 horas e meia para chegar no hospital e receber esse tratamento. Porém, vamos lembrar que tempo é cérebro, e a cada minuto que eu atraso esse atendimento, o paciente perde cerca aí de 1,9 milhões de neurônio. Então, quanto antes eu chego para o hospital, melhor, né? O problema é que nós ainda temos muitos pacientes que apresentam algum déficit neurológico e que não têm a conduta de acionamento de serviços de urgência para atendimento. Então, a gente ainda escuta muito, vamos deitar para ver se passa, a gente ainda escuta bastante isso, né? Vamos esperar ver se melhora, e nesse esperar ver se melhora, o paciente pode até perder esse tempo de janela que a gente fala para o tratamento. Então, como que nós fazemos a definição desse momento, né, de início dos sintomas, o ictus que a gente fala? É conversando com a família, com os acompanhantes. Então, essa informação, ela precisa vir de quem está perto desse paciente. Excelente. E com certeza não é simples, né? Porque se ele teve algum mal-estar, alguma alteração e não comentou também com ninguém, então acho que também não é simples você conseguir ter uma informação exata. Mas acho que é super importante, né, trazer para os profissionais que esse momento de início dos sintomas, né, é fundamental também para o encaminhamento da evolução do paciente, né? Priscila, quanta informação importante, né, e rica, né? Para consolidar um pouco essas informações, essas orientações importantes que você está trazendo, eu gostaria que você nos contasse um caso interessante, pragmático de atendimento a um paciente com suspeita de AVC e como foi a evolução do atendimento, né? Salientando aí os fatores críticos de sucesso desse atendimento. Você pode compartilhar conosco? Posso, eu vou compartilhar um que tem um pouco a ver com o que nós estávamos falando em relação às dificuldades de informação e identificação de sinais e sintomas. Aconteceu recentemente, inclusive nessas semanas atrás. A equipe foi acionada, né, para atender um paciente que teve uma queda. Então, para nós, entrou como mal-estar seguido de queda. E a equipe de suporte básico foi destinada para esse atendimento, porque nesse primeiro momento não havia nada na ligação que identificasse um caso mais grave. A equipe chegou no local, eles fizeram lá a avaliação desse paciente, o ABCDE, né, a estabilização, começaram a conversar com ele, ele apresentava um pouco de tontura, né, refere a queda associada à tontura, e eles optaram, então, pelo encaminhamento desse paciente para um pronto-socorro, que ele é externo, não tem especialidade de neurologia, discutiram esse caso com o médico e assim foi definido. Quando eles foram colocar esse paciente na maca para acomodá-lo na ambulância, o técnico de enfermagem que estava nesse atendimento percebeu que ele apresentou naquele momento uma hemiplegia. E aí ele resolveu, né, aplicar a escala de Cincinnati e reavaliar esse paciente na questão de minutos, 2 minutos depois que ele tinha conversado com o médico. E aí ele percebeu que na frente deles ali o paciente começou a apresentar esse déficit neurológico. Então o técnico de enfermagem entrou novamente em contato com o médico, o regulador, que definiu então redirecionar essa equipe com destino a uma unidade de AVC. Então o paciente chegou muito rápido, cerca de 10, 15 minutos do ictus, né, que eles conseguiram identificar ali. E realmente era um caso de AVC. Olha que bacana, né? Todos os sinais clássicos, um atendimento rápido, identificado por um técnico de enfermagem. Né? Isso é muito bacana. Ele estava com a equipe de suporte básico. Isso, exatamente. Olha, que bacana, hein? Fantástico, viu? E depois teve um desfecho positivo, o paciente, ele evoluiu bem? Sim, evoluiu muito rápido, porque o tempo que esse paciente ficou ali sem essa circulação cerebral foi muito, muito pequeno, né? Cerca de
poucos minutos, né? Realmente tempo de chegar para o hospital, 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos de chegada no hospital, e fazer a tomografia, né? Antes de começar esse tratamento trombolítico. Então, o paciente quase não tem sequelas. Isso é muito legal. A gente entender que, apesar de ser uma doença grave, né, que se constitui aí como uma das principais causas de óbito no mundo todo, ela tem tratamento e que a gente pode mudar, a gente pode fazer diferença na vida das pessoas. Nossa, excelente, exemplo fantástico, Priscila, né? Assim, o olhar, né? Uma avaliação do profissional, né? Com um olhar criterioso, realmente teve aí, salvou a vida e proporcionou um desfecho com êxito para esse paciente, né? Então, como o profissional que está na ponta tem um papel fundamental, né? Precisa ter o conhecimento e habilidade para conseguir fazer uma avaliação adequada, identificar os sintomas que o paciente estava apresentando naquele momento, viu? Muito bacana. E o tempo não é a nosso favor, então a gente já está caminhando para o final, mas eu gostaria, para finalizar essa nossa conversa, que você pudesse reforçar alguns cuidados e trazer alguns pontos de atenção, né, para o técnico de enfermagem, a técnica, o enfermeiro, a enfermeira, voltados para a equipe, né, de atendimento pré-hospitalar e hospitalar. O que você traria como uma mensagem final para os profissionais? Acho que como mensagem final, primeiro trazer que aquela coisa que nós somos responsáveis por aquele paciente, né? Muitas vezes a chance que o paciente tem de ter um tratamento adequado, de ficar sem sequelas, está nas nossas mãos. E aí isso exige sim comprometimento, treinamento, capacitação e atualização, né? As coisas mudam muito rápido. Então, nós profissionais da enfermagem precisamos nos atualizar o tempo todo, né? Essa eu acho que é uma grande dica. E a partir disso, nós temos as questões técnicas que também são chaves para esse tipo de atendimento. Penso que uma das coisas que nós precisamos nos atentar é em relação aos pré-julgamentos que nós fazemos. Então, eu já comecei falando no meu podcast em relação à associação de AVC com idoso, né? Não são só idosos que têm AVC, nós temos pacientes jovens. Tivemos aqui no nosso município esse ano mesmo um paciente de 25 anos que teve um AVC, né? Foi atendido, tratado, avaliado, encaminhado, né? Ele teve esse reconhecimento precoce. Se ele não tivesse, né, provavelmente o desfecho dele pudesse ser muito diferente, né? Provavelmente seria muito diferente. Então, acho que essa questão do pré-julgamento ela é importante. E aí, em relação ao atendimento, ficam alguns pontos que eu entendo ser cruciais. A identificação de sinais e sintomas de AVC, que pode ser realizado pela aplicação da escala de Cincinnati, a definição do horário do início dos sintomas, que é o que vai possibilitar o tratamento adequado para esse paciente, e o encaminhamento adequado desse paciente para centros capacitados para realizar o tratamento desses casos. Nossa, Priscila, coisas tão importantes, né? A preparação do profissional, né? A busca, né, pela atualização constante que você trouxe anteriormente, porque os protocolos mudam, né? As necessidades da nossa população também estão mudando, então a gente precisa estar antenado, atualizado, para oferecer aí o cuidado com a melhor evidência disponível e, claro, né, com todos esses conhecimento a respeito da avaliação do paciente, que é um ponto fundamental, né? Você conseguir identificar para que realmente propicie aí um desfecho favorável para o paciente e para a nossa população. Não é? Obrigada pela sua disponibilidade em compartilhar seu conhecimento em uma área tão especializada e tão desafiadora, né, da assistência de enfermagem, né, numa situação de emergência, e também por compartilhar uma situação, um case real. Isso faz com que nossos ouvintes, né, consigam, né, visualizar uma situação real e identificar os momentos importantes do processo assistencial do atendimento pré-hospitalar. Então, muito obrigada, viu? Sucesso para você, parabéns pela sua trajetória e que você continue aí
contribuindo, né, para a qualidade da assistência no atendimento pré-hospitalar. Muito obrigada, foi uma excelente contribuição para os nossos ouvintes e para os profissionais. Um grande abraço. Chegou o nosso momento da gratidão. Nesse momento, queremos fazer um reconhecimento e agradecimento a todos os profissionais que atuam no atendimento pré-hospitalar, na urgência e emergência e, claro, na linha de cuidado do AVC, proporcionando um cuidado qualificado e diferenciado à nossa população, salvando vidas e proporcionando desfechos favoráveis e exitosos aos pacientes. Muito obrigada. Um abraço.